Iniciando o nosso webinar. Boa noite para todos. Sou Roberta, gerente comercial da VHL Sistemas, e sejam bem-vindos ao nosso último webinar. Lembrando a todos de assinar a lista de presença disponível no e-mail. Quem tiver 80% de participação receberá o certificado Construindo o Mihonir. Para quem não sabe, o Mihonir é o nosso digno martelo de Thor. Hoje vamos manter a mesma metodologia, onde vamos liberar as perguntas e dúvidas no final. Vocês podem ir participando e registrando suas dúvidas, ok? Para completarmos esse ciclo, vamos falar sobre o provimento número 88 de 2019. Ele fala sobre o combate à lavagem de dinheiro. E para isso, contamos com uma presença ilustre e autoridade no assunto. Ele é procurador da República, titular do 11º Ofício Criminal de Curitiba, coordenador criminal do Ministério Público Federal no Paraná, mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, autor do livro Notários e Registradores no Combate à Lavagem de Dinheiro e coordenador adjunto da ação número 12 de 2019 da ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, com o objetivo de integrar os notários e registradores no combate e prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Agora eu passo a palavra ao nosso convidado e seja bem-vindo, Dr. Rafael Brum Miron. Muito obrigado. É um prazer fazer parte desse projeto da VHL, um prazer muito maior poder tratar de um tema que me é bastante caro, um tema que eu gosto muito de falar e que também é um tema muito caro para a sociedade brasileira, um tema que a gente acredita que tem um potencial muito grande de qualificar o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro no nosso país. Então, é um tema que a gente tem investido, a gente tem participado de eventos, e é com essa mesma alegria que a gente está aqui nesse momento. Muito obrigado pelo convite. Tá? A gente carrega, assim, uma expectativa muito grande, quando eu falo a gente, nós como persecutores estatais, na participação de notários e registradores dentro desse sistema. Tá? Eu já fiz algumas palestras sobre o assunto, e a minha ideia nessa abordagem, nessa conversa que a gente vai ter hoje, é partir de um ponto um pouco adiante, é não buscar aqueles conceitos básicos, mas buscar pontos que eu percebi nas diversas palestras que eu assisti, nos diversos seminários que ficaram um pouco obscuros, visando facilitar, fundamentalmente facilitar essa participação de tão relevante segmento dentro do sistema de prevenção e combate à lavagem de capitais no país. Inicio pedindo desculpas também, essa participação era para ser semana passada, mas eu tinha até sexta-feira para entregar o meu livro atualizado, a segunda edição do meu livro, e a segunda edição deu muito maior do que aquilo que eu imaginava que daria, então deu muito mais trabalho. Eu já aproveito aqui para fazer uma propaganda. O livro é 50%, um pouco mais até novo, com comentários diretos ao provimento 88, então mesmo para quem adquiriu o primeiro exemplar, a primeira edição, tem muita informação nova que vale a pena também. Tá? Mas vamos direto ao tema que eu me propus a abordar com os senhores, e eu vou levantar basicamente esses pontos de debates. Primeiro, eu queria trazer uma compreensão maior do que seja a função de comunicação de operações da humanidade de inteligência. Tá? E para isso, eu dividi a abordagem em 5 tópicos. Primeiro, titularidade do dever de comunicar. Segundo, procedimento em caso de dúvida. Terceiro, valorização da interpretação finalística. Quarto, comunicação suspeita não é comunicação obrigatória. O termo melhor não é comunicação automática aqui, e resistência a prestar informações não é falta de informações.
E depois de abordar isso, eu vou entrar em outros pontos relevantes, que são, basicamente, o sigilo das comunicações. Outro ponto que eu acho extremamente importante esclarecer um pouco mais a questão da competência recursal no caso de julgamentos de processos administrativos disciplinares. Algumas questões a respeito dos cadastros, o cadastro do artigo 9º, o cadastro do artigo 13º, e, por fim, a política de prevenção. Tá? Eu busquei dados atualizados a respeito da participação dos senhores de notários e registradores a respeito das comunicações que têm realizados, e obtive com o CNJ as informações que eu carreguei no quadro que estão aqui, e os números são impressionantes, impressionantes mesmo. Se analisarmos essas informações aí, a gente vai verificar que há uma média de 50 mil comunicações por mês que notários e registradores têm realizado de comunicações de operações à unidade de inteligência brasileira. Eu coloquei do lado o outro quadro que o CNJ me mandou, que é o quadro de comunicações por unidades da federação. E me chamou a atenção aqui, olha, tem um estado, o estado do Alagoas, só fazendo 2 comunicações em 4 meses. Todos os notários registradores do estado fizeram apenas 2 comunicações. Tenho certeza que existe algum problema de cumprimento do provimento 88 lá. Mas, enfim, esse é um comentário paralelo que eu quis fazer a respeito. E esses dados, eles são positivamente muito expressivos, porque eles representam o envolvimento de uma categoria, um envolvimento muito profundo da categoria da classe, visando o cumprimento do provimento 88. Eu lembro, enquanto nós estávamos discutindo a minuta do provimento durante a ação 12 da ENCLA, que o doutor Luciano Camargo, que é registrador em Minas, ele ainda comentou, nós cumprimos a lei, no dia que sair um provimento, no outro dia vai haver milhares e milhares de comunicações. E é bem isso que a gente está percebendo. Não existem precedentes similares ou próximos de tamanho envolvimento de uma categoria no cenário nacional. Talvez, eu não tenho propriedade para dizer isso, mas é realmente muito, muito significante essa participação de notários e registradores. Agora, esse dado que é muito positivo, ele possivelmente, ele esconda um aspecto também negativo, que é possivelmente, eu falo possivelmente porque é uma conclusão que se chega com a análise desses números, porque o COAF ainda não fez uma análise qualitativa a respeito dessas comunicações, mas com tamanho número de comunicações de operações, há uma desconfiança bem séria que boa parte, um número expressivo dessas comunicações, não seriam comunicações que, de fato, se enquadrariam nos condicionantes, nos quais teria sido feita uma análise efetiva da situação e que efetivamente agregam na compreensão, no combate à lavagem de capitais do país. E eu coloquei alguns dados para compararmos aqui. A Espanha, eu levantei dados de notários na Espanha que fazem comunicação desde 2006, desculpa, e eles têm uma média de 15 mil comunicações por ano na Espanha, tá? E notários, se nós seguir nessa quantidade de comunicações, calculando que 40%, 30 e poucos, 40% sejam de notários, a gente prevê que em um ano vai ter cerca de 240 mil comunicações feitas por notários no Brasil, ou seja, é um número muito grande mesmo. E mesmo com as instituições financeiras do país, que são, historicamente, internacionalmente, são as instituições que mais enviam informações para a unidade de inteligência financeira, a gente tem números de 2019 que relatam que as instituições financeiras reportaram pouco menos de 10 mil comunicações mensais no ano de 2019, enquanto, reitero, notários e registradores vêm comunicando cerca de
50 mil comunicações mensais. Ou seja, são efetivamente números muito expressivos que têm o lado extremamente positivo de mostrar o engajamento, mas que também tem esse aspecto de receio de existir muitas comunicações que, de fato, talvez não fossem, estão sendo realizadas sem a real necessidade. E, diante dessa percepção, foi que me propus a fazer essa primeira abordagem, que é buscar explicar um pouco mais do que são as comunicações de operações que são feitas para que facilitar um pouco o trabalho de notários e registradores. E o primeiro ponto a ser abordado aqui diz respeito ao titular do dever de comunicar. O que eu quero dizer com isso? Por que o Estado seleciona determinados particulares, bancos, vendedores de joias, de obras de artes, corretores imobiliários, economistas? Por que o Estado seleciona determinados atores que exercem atividade privada, evidentemente privada, para que esses agentes colaborem prestando informações? Vou além disso. Por que o Estado, se quer essas informações, e no caso de notários e registradores isso é teoricamente muito fácil, por que o Estado simplesmente não integra a base de dados de informação que esses profissionais têm com as informações do COAF, para que o COAF faça essa análise daquilo que tenha a informação completa e a informação que não tenha passado por um filtro, que é o filtro do particular que está fazendo essa análise. Por que isso? Porque justamente é isso que se quer dentro do sistema. O sistema ele busca trazer a participação desses particulares, para que esses particulares eles utilizem o seu know-how, esse know-how particular, próprio, especializado daquela atividade, e que, utilizando esse conhecimento que é deles, e só deles, eles possam dizer se uma determinada operação é uma operação atípica ou não. Porque, assim, que conhecimento os persecutores estatais, o COAF, tem daquilo que pode ser suspeito ou não em 20 setores econômicos diversos? Eu tenho situações extremamente complexas de denúncias feitas com dólar cabo, no qual a gente precisou de informações bancárias, de informações de operadores de câmbio, extremamente complexas, no qual a dificuldade de compreensão é muito, muito grande. E por que eu estou dizendo isso? Porque, embora exista esses delitos muito complexos, o agente estatal ele não tem o conhecimento próprio daquela atividade, do operador de câmbio, do banco e do oficial, do notário e do registrador. E se tem um termo que é utilizado no provimento, que é ato demasiadamente complexo. Me coloca um contrato de alienação fiduciária para analisar e me questiona se é demasiadamente complexo, eu vou dizer, evidentemente, que é um ato demasiadamente complexo, embora seja um ato corriqueiro para esses profissionais. Então, assim, o Estado se apropria desse conhecimento particular desses agentes para que buscar uma informação qualificada. E a percepção disso é muito importante, porque no momento que o Estado autoriza esse particular a fazer um juízo de uma situação, de uma operação em concreta, ele concede a esse titular o juízo de valor se uma operação é atípica ou não. E aqui é importante ressaltar, eu estou falando eminentemente das comunicações de operações suspeitas, tá? Então, vocês, notários e registradores, que decidem aquilo que é uma comunicação de operação suspeita ou não. Não eu, o promotor, não o delegado e, principalmente, não a corregedoria. Não é a corregedoria que pode fazer um juízo de valor numa determinada comunicação suspeita que os senhores não comunicaram. Desde que aquela não comunicação, evidentemente que eles podem adentrar em absurdos, em desídias contumazes, isso sim,
Agora, numa comunicação que vocês fizeram uma análise, entenderam que aquele caso de comunicação, muito embora se enquadrasse no artigo 20 do provimento, não era caso de comunicação, porque não tinha nada de suspeito, esse juízo de avaliação dessa situação, ele é dos senhores, ele só pode ser atingido diante de situações extremas, diante de uma desídia muito contumaz, tá? E eu só gostaria de fazer um porém com relação a isso, que é assim, sempre que se resolver pela não comunicação de um ato no qual existe um sinal de alerta, existe uma red flag, que a gente chama, é documentar isso. Documentar de uma forma simples, fundamentar, mas sim, deixar esse registro. Porque daqui 2, 3 anos, quando vier a corregedoria, vocês vão ter memória de por que aquela comunicação não foi feita, tá? E eu coloquei na apresentação uma fundamentação muito simples, que pode ser muito utilizada pelos senhores, que é, por exemplo, não foram identificados outros elementos de suspeição que não a indicação abstrata do artigo 20, inciso, qualquer um dos incisos deles, de forma que não se trata de um ato suspeito ou atípico. Essa é uma fundamentação que já traz a necessidade, a demonstração de que foi analisado o ato e que vocês entenderam que não era caso de comunicação, ok? O que eu quero transmitir com isso é que deve haver um empoderamento. Eu, notário, eu, registrador, eu que decido o que é uma comunicação suspeita dentro da minha atividade. E essa minha decisão, ela, salvo aberrações, ela vai ser respeitada, ok? Segundo, procedimento em caso de dúvida. E essa questão do procedimento em caso de dúvida vem um pouco na linha desse empoderamento. E a questão que surge é, se eu analisar um caso de comunicação suspeita e entender que aquele caso era um caso de... fiquei em dúvida se comunica ou não, qual é o procedimento que eu devo adotar? E eu analisei diversos manuais de notários e de registradores, vi diversas palestras a respeito disso, e a grande maioria dos profissionais tem dito, em caso de dúvida, comunique. Inclusive, eu coloquei a orientação do IRIB, do manual do provimento 88 do IRIB, que traz diretriz de comunicação. Em caso de dúvida, se a operação é ou não suspeita, deve-se comunicar. Isso porque é a previsão legal de ausência de responsabilidade em caso de comunicação de boa-fé. Por outro lado, haverá responsabilização de todos em caso de não comunicação do que deveria ser comunicado. Essa orientação está equivocada. Não se deve comunicar em caso de dúvida. E a melhor orientação que eu retirei a respeito do procedimento a ser tomado em caso de dúvida é do colega de vocês, o doutor Hércules Benício, que ele é notário no Distrito Federal, e num evento que teve no CNJ, no início de março, ele numa palestra, ele disse o seguinte: na dúvida, se esforce. Esforce-se de novo e verifique se é ou não o caso de informar ao COAF. Pois o que o Brasil espera de notários e registradores é uma inteligência de analisar situações atípicas. Ou seja, chamem para si essa responsabilidade, analisem. Se caso vocês analisarem e continuarem com dúvida, aí não comuniquem, porque na dúvida dos senhores, que são as autoridades na análise de uma situação atípica ou não, aquilo não é atípico, aquela situação não é. E vem na linha da orientação do Colégio Notarial do Brasil, que eu coloquei aqui, que é de um dos manuais que eles editaram, que eu vou ler também, que é o seguinte: vale mais uma vez lembrar que não se deve realizar uma comunicação somente por precaução ou defensivamente. Se não há dados suficientes para reforçar a suspeita, não comunique. Comunicações sem fundamento não ajudam o COAF em seu trabalho. Ok? E a terceira linha
ainda para orientar um pouco mais essa questão de comunicação, é a necessidade de uma valorização da interpretação finalística. Os senhores estão muito acostumados dentro da atividade notarial e registral, porque vocês trabalham com a garantia de direitos, com uma ideia de que a interpretação literal é aquela interpretação que melhor garante os direitos. Esse formalismo é aquele formalismo que melhor representa a função de vocês. Então, é natural que vocês tenham uma vinculação muito forte a uma interpretação literal. Contudo, aqui, nós estamos combatendo ilícitos. O fundamento é outro. O objetivo desse sistema é outro. Eu não estou querendo preservar direitos, mas eu estou querendo investigar crimes que são cometidos por pessoas com alta possibilidade de adaptação. Se nós utilizarmos regras muito fechadas na interpretação das normas, o criminoso ele se adapta. Isso é quase como criar um manual de conduta para o criminoso. Então, as normas de combate à lavagem de dinheiro, o provimento 88 é permeado de dispositivo, de conceitos jurídicos indeterminados, operações complexas, operações atípicas, valores incompatíveis, diligência razoável, enfim, é para dar legitimidade na interpretação que o intérprete, que o operador está dando, buscando, sim, com base nos fundamentos do sistema de combate à lavagem de capitais. Ok? E daí eu selecionei alguns casos aqui, e o primeiro é o que eu acredito que a interpretação literal deve estar causando um maior número de comunicações desnecessárias, eu não digo indevidas, mas desnecessárias à Unidade de Inteligência Financeira Brasileira, ao COAF, que é o artigo 25, inciso 3º do provimento, que trata de uma situação de comunicação de operação automática por parte de registradores, que diz o seguinte: o registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado o pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a 30 mil reais. Ok? Mas qual é o problema dessa norma? O problema é que temos na prática notarial expressões muito consagradas como pago em moeda corrente nacional. A literalidade dessa expressão, ela traz a concepção de que foi pago em espécie. Então, se eu fizer uma interpretação literal do dispositivo, em todas as situações que houver pago em moeda corrente nacional um valor acima de 30 mil reais, haverá necessidade de comunicar. E são muitos os atos relacionados a isso, são muito expressivos. A gente fez um levantamento no primeiro registro de imóveis de Londrina, cuja titular é minha esposa, e antes mesmo de entrar em vigor o provimento, e em um mês tinha 70 casos disso, dessa situação. E, enfim, nesse tipo de situação, uma interpretação literal, ela não atinge as finalidades do sistema. Inclusive, o próprio IRIB fez muito bem uma orientação, que também consta no manual do IRIB, que é o seguinte: ora, no caso sob análise, a expressão genérica de que o pagamento foi feito em moeda corrente ou moeda nacional não deve ser convertida em declaração das partes de que o pagamento foi realizado em espécie. Dessa forma, a falta de especificação do meio de pagamento em títulos elaborados antes de 3 de 2 de 2020 não pode gerar a presunção automática de que foi feito em dinheiro, para fins de incidência do artigo 25, inciso 3º. Até mesmo porque é sabido que o pagamento em espécie é exceção e não é regra. Então, senhores, seguindo essa interpretação, se não houver declaração expressa
de que foi pagamento realizado em espécie, não há que se realizar essa comunicação. Porque senão, vejam, acaba acontecendo uma poluição, um envio de informações indevidas que acaba prejudicando o trabalho da unidade de inteligência financeira. Tem outros dois dispositivos que eu destaquei, que eles necessitam de uma interpretação também finalística, que é o artigo 26, parágrafo 2º, inciso 2º, que trata de comunicações de operações suspeitas realizadas por registradores de imóveis, que fala da concessão de empréstimos hipotecários ou com alienação fiduciária entre particulares. E como boa parte do senhor já sabe, a grande preocupação aqui foi a interpretação do que quer dizer particular. Se banco privado seria particular. E se nós analisarmos literalmente o dispositivo, seria. Contudo, analisando sob uma ótica finalística de que por que foi criado esse dispositivo, a gente tem que ter em vista que alienações fiduciárias firmadas por bancos privados são comuns, não tem nada de atípico. Então, o que se deve se restringir à interpretação desse dispositivo é que particulares dizem respeito às pessoas não integrantes do sistema financeiro nacional, ou numa interpretação mais restritiva ainda, que muitos defendem, que seja entre pessoas naturais tão somente. E o outro e último exemplo que eu queria dar dessa necessidade de uma interpretação mais finalística, diz respeito ao artigo 25, inciso 1º, que trata dos registros de transmissões sucessivas do mesmo bem em período não superior a 6 meses, se a diferença entre os valores declarados foi superior a 6 meses. Se nós analisarmos esse dispositivo também sob uma ótica estritamente literal, vai se considerar que essas duas operações, o que importa é a data dos registros que foram analisados. Contudo, isso também, na prática, não seria uma interpretação melhor, porque é sabido que, em muitos casos, as pessoas têm o título e deixam passar anos e anos e anos até que levem a registro, e só levaram a registro porque imediatamente depois realizaram uma venda, então estão fazendo um registro para efetivamente, imediatamente depois realizar outra operação. Então, para se comparar os valores, deve-se analisar a data em que o negócio jurídico foi realizado, e não propriamente o registro, até porque o valor não coincide com a época em que o registro foi realizado. Ok? E vamos para o quarto item de como otimizar um pouco as comunicações, que é o item que eu coloquei o seguinte título: comunicação suspeita não é comunicação automática. Vão me dizer aqui que eu estou dizendo o óbvio, que tem dois tipos de comunicação, que uma comunicação é automática, que outra é suspeita. A questão é que, muitas vezes, o que eu tenho convicção que pode estar acontecendo é que os operadores estão encarando comunicações suspeitas quase como se automáticas fossem. E vou dar um exemplo. Questionam os senhores, e tem muitas questões boas de fazer uma explanação dessa forma, mas a falta de interação é um prejuízo, porque eu queria questionar o que notários e registradores fazem diante de uma situação como essa do inciso 3º, que diz o seguinte: quando aconteceu uma operação incompatível com o patrimônio ou a capacidade econômica ou financeira do cliente. A minha pergunta é: o que vocês fazem? O que os senhores fazem? Comunicam ou não? A resposta que eu tenho certeza que a maioria vai dizer é comunico. Mas essa não é que está errado, mas não é a melhor resposta. O que tem que se fazer diante de uma identificação de um dos incisos do artigo 20 é a análise. Ocorrendo um dos incisos, eu não tenho que comunicar, eu tenho que parar para analisar aquela situação e ver se, de fato, aquele indicativo preliminar que está previsto no inciso, ele, de fato,
configura uma atividade suspeita, porque às vezes esse patrimônio incompatível, ele pode ter uma justificativa, ele pode não gerar uma comunicação. E eu dei um exemplo do inciso que é muito forte, o indicativo, a operação incompatível com o patrimônio, mas tem incisos no qual a força de presunção da red flag, do sinal de alerta, ela é bem inferior. E eu coloquei aqui um exemplo para os senhores, o inciso 14º, registro de documentos de procedência estrangeira. Imagina se em todas as situações que tiver um registro de documentos de procedência estrangeira, se entender que é suspeito e deve se comunicar. Esse dispositivo é meramente um indicativo. Vindo um documento de procedência estrangeira, deve-se parar e analisar o ato com calma e ver se no ato não se descobre outros indicativos de que o ato foi realizado com o objetivo de lavagem de capitais. E eu coloquei outro inciso, que também tem uma força de presunção um pouco menor, que é o seguinte: operações envolvendo paraísos fiscais. Pô, será que qualquer contrato envolvendo pessoas residentes ou imóvel ou alguém que vem, uma empresa do Panamá, por exemplo, eu vou ter que comunicar? Não, às vezes aquele ato não se levanta nenhuma suspeita naquele determinado ato. Então, o que existe é a obrigação de analisar. Repito, comunicação suspeita não é comunicação automática. Tanto que, no artigo 20, ele diz o seguinte, no seu parágrafo 2º, ocorrendo quaisquer das hipóteses acima, o notário registrador, caso a considere suspeita, vai comunicar. E aí o artigo 15 diz o seguinte: havendo indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro ou de financiamento ao terrorismo, é que deve ser feita essas comunicações. Enfim, senhores, comunicação suspeita não é automática frente a um indicativo do artigo 20, deve ser realizada a análise da situação. Tanto que no sistema, no SISCOAF, existe aquele espaço, informações complementares ali que vocês devem fundamentar, porque, além da existência do indicativo, se entendeu que aquele determinado ato era uma operação que poderia ensejar a prática, indicativos de lavagem de capitais, tá? E o quinto item, que eu também acho que tem dado uma série de comunicações desnecessárias, é o seguinte: o artigo 20, inciso 8º, ele traz como indicativo de operação suspeita a resistência por parte do cliente ou dos demais envolvidos no fornecimento de informações solicitadas para o registro de operação, bem como para o preenchimento dos cadastros. E a questão importante aqui é dizer o seguinte: a resistência, ela não é compatível com a falta de informações. E eu vi muito em palestras, eu vi muito essa ideia de que se o título vinha sem os dados necessários para o cadastro, existiria necessidade de comunicar a operação ao COAF. Não, porque o que existe é a resistência. Após uma solicitação por parte dos senhores, a pessoa nega se informar. E, além disso, assim, a simples resistência também não gera comunicação. Ela já era, como eu mencionei para vocês anteriormente, a análise. Então, vai que o sujeito entenda que ele não quer dar o celular, porque é da intimidade dele. Ele está oferecendo uma resistência, mas o motivo dele não tem nada a ver com lavagem de capitais. Por que tem que fazer a comunicação? Não tem. Então, assim, o importante desse dispositivo é ter ciência de que essa resistência, ela só acontece após uma efetiva solicitação daquela informação por parte do notário registrador a seus clientes. Senão, não há o que se falar em resistência.
Então, senhores, esses foram os primeiros 5 pontos que eu destaquei com o objetivo de equacionar um pouco essas comunicações que talvez exista muita comunicação sendo realizada, é muito provável que sim, decorrente de uma certa insegurança, ou seja, os senhores estão trabalhando para o sistema de uma forma muito maior, ou seja, estão comunicando mais do que efetivamente precisariam, quando, na verdade, poderiam ter uma atividade bem menor, desde que houvesse essa compreensão dessas questões que eu mencionei aqui. E tenho certeza que os senhores se identificaram em uma ou algumas dessas situações, tá? E eu destaquei, após essa abordagem a respeito das comunicações, determinados dispositivos ainda do provimento, que eu também vi pouca discussão, eu, inclusive, nas minhas palestras anteriores, que, aliás, quem quiser estar disponível no YouTube, é só jogar meu nome lá, mas que também são importantes para a compreensão total do provimento 88, tá? O primeiro item que eu destaquei diz respeito ao sigilo das comunicações. E o dispositivo que trata do sigilo das comunicações é o artigo 18º, que diz o seguinte: os notários, registradores e oficiais de cumprimento devem manter sigilo acerca das comunicações feitas à unidade de inteligência financeira, sendo vedado o compartilhamento de informações com as partes envolvidas ou terceiros, com exceção do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, senhores, o CNJ, ao editar esse provimento, ele deixou expresso que as únicas instituições que têm acesso às comunicações positivas feitas por notários e registradores são o COAF, que é o destinatário dessas comunicações, e o Conselho Nacional de Justiça. Se chegar um procurador da República mal informado, um delegado mal informado, e requisitar de vocês essas informações, as comunicações que os senhores realizaram, vocês não podem passar essa informação sob pena de estar descumprindo dever de sigilo funcional e ser responsabilizado por isso. E vou além, e essa é uma questão muito importante. E se os corregedores estaduais de justiça solicitarem essas comunicações de operação suspeita aos senhores, o que cabe aos senhores fazer? Negar, também negar. E quem disse isso, evidentemente que não sou eu, é o CNJ. O CNJ podia, ao ter feito esse artigo 18, ter excepcionado, da mesma forma como se excepcionou, como pode essa informação ter passado ao CNJ, poderia ter colocado ali as corregedorias de justiça estaduais, mas não o fez. Ou seja, é o CNJ que está dizendo que as corregedorias estaduais de justiça não têm acesso às comunicações de operações suspeitas que os senhores vierem a realizar. Ou seja, se vocês passarem essas informações para a corregedoria, vocês podem estar vocês estarão descumprindo o dever funcional de sigilo. E é importante que vocês tenham o que a corregedoria pode fazer a respeito dessas comunicações, que tipo de fiscalização é possível. Eles podem, no que diz respeito às comunicações, o resto do provimento aí é outra questão, é outra abordagem que eu fiz de forma bem ampla no meu livro. Mas o que eles podem fazer no que diz respeito às comunicações é, por exemplo, solicitar as operações que se enquadrem no artigo 20 e que vocês não realizaram a comunicação. Isso sim é possível. Agora, qualquer informação, não apenas do conteúdo, mas da simples existência de uma comunicação de uma determinada operação, os senhores devem negar, não podem fazer, sob pena de estar quebrando o sigilo funcional. E isso, senhores, esse sigilo é uma garantia
para os senhores. O sistema busca preservar aquele agente que está colaborando com o sistema. Então, vocês que são os principais fiscais desse sigilo, porque ele é direcionado à proteção dos senhores, ok? E dentro desse aspecto ainda, eu destaquei aqui a questão do tipping off. O que é o tipping off? É quando se busca dar uma determinada orientação visando a não realização de uma comunicação. Ou seja, vocês venham a dizer, e pode acontecer não com uma ideia negativa de não fazer a pessoa assim, vocês podem vir a dizer para o cliente de vocês, por exemplo, não realiza determinado tipo de operação porque vai ser comunicado ao COAF. Não, isso não pode. Esse é o tipping off. O que vocês podem fazer, evidentemente, dentro da ideia de orientação que é inerente à atividade dos senhores, é dizer, não, vocês podem, esse ato que o senhor está fazendo não é um ato legítimo, não é um ato lícito, tem esse formato de ato no qual é legítimo. Agora, o alerta sobre eventual comunicação ou não, orientação para que a pessoa tenha conduta de realizar uma operação evitando a comunicação, isso é terminantemente vedado. E além disso, vocês não podem nem indiretamente fazer isso. Por exemplo, colocar, caso o senhor não me informar tal dado, eu vou considerar resistência de prestar informação e vou realizar a comunicação ao COAF. Isso também não pode, tá? Isso quebra o sigilo das comunicações, enfraquece o sistema, enfraquece a posição dos senhores de colaboradores dentro do sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, tá? Outro ponto que eu destaquei para conversar com os senhores é o seguinte: vocês vão ver que os temas não têm uma interligação agora muito entre si, mas o objetivo é justamente esse, abordar pontos que foram pouco tratados nas palestras, nos eventos, e que merecem também um destaque, tá? Por que competência recursal no julgamento do PAD é importante? Se vocês pegarem o artigo 40, parágrafo 1º do provimento 88, lá vai estar escrito o seguinte: as sanções as quais, pelo descumprimento do provimento 88, serão aplicadas pela Corregedoria Nacional de Justiça ou pelas Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, ou seja, competência concorrente para apreciação em primeiro grau do PAD, cabendo recurso para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Ou seja, senhores, quem, em última instância, vai julgar se aconteceu uma infração ou não ao provimento 88, não é o órgão especial do Tribunal de Justiça, não é o CNJ, é o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Ok? Isso é até um pouco incomum, porque esse conselho é um órgão vinculado ao Ministério da Economia, ou seja, é o órgão do Executivo Federal que vai fazer revisões de decisões ou do Conselho Nacional de Justiça ou do Poder Judiciário Estadual. E é uma situação bem atípica, mas completamente legítima e justificada. Por quê? Porque é esse conselho que também julga as mesmas situações de descumprimento por parte de outros agentes colaboradores. E dessa forma existe uma uniformização de jurisprudência no que tange a procedimentos punitivos de agentes colaboradores no Sistema Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. E mais uma questão a respeito desse órgão é o seguinte: ele não é um órgão formado por operadores do direito. Ele fundamentalmente, o decreto 9889 de 19 traz a composição desse órgão. E são
2 conselheiros indicados pelo ministro da Economia, 1 pelo presidente do Banco Central, 1 pelo presidente da Comissão de Valores Imobiliários e 4 por entidades representantes do mercado financeiro ou de capitais. Ou seja, senhores, são pessoas com formação muito maior em economia, em mercado financeiro, ou seja, que vão ter uma preocupação muito maior, e aqui eu volto ao que eu disse no início, com uma interpretação finalística, com saber se senhores estão cumprindo as finalidades, fazendo de uma forma ampla o cumprimento das questões do provimento 88, do que se apegar a determinados requisitos legais isoladamente considerados. Tenho certeza que a interpretação deles está muito mais voltada para uma interpretação finalística para a proteção do sistema como um todo do que literal dos dispositivos, tá? Outro item extremamente importante que eu destaquei, diz respeito aos cadastros. Vou fazer um parênteses aqui. Depois de eu falar, vai ter aberto espaço para questionamentos, tá? Eu estava vendo o tempo, eu estou prevendo ainda que eu tinha me sido orientado a utilizar uns 40 minutos para fala, mas eu acredito que eu vou mais uns 15 minutos ainda. Mas, mesmo assim, a gente tem espaço depois para tirar dúvida depois, tá? Eu acho que eu quero priorizar passar a mensagem que eu selecionei para vocês completamente, tá bom? Então, terceiro item desses outros pontos que eu destaquei para abordar com os senhores, que é o item cadastros. Os cadastros gerais que valem para todas as atividades, estão previstos, tem o cadastro de beneficiários finais também, mas que eu não vou abordar. São basicamente o cadastro de clientes e o cadastro de operações, o registro de operações, do artigo 9º e do artigo 13, tá? E ali, nesses 2 cadastros, e eu coloquei aqui só o artigo 9º, ele traz inúmeros dados que devem ser colocados para que, sempre que um cliente realize uma operação nas serventias. E eu destaquei em amarelo o inciso 3º, que diz o seguinte, que determinados elementos de informação, eles devem ser inseridos nos cadastros quando? Sempre que possível, desde que compatível com o ato a ser praticado na serventia. E essa expressão, sempre que possível, e desde que compatível com o ato a ser praticado na serventia, é uma expressão que está no artigo 9º, que eu transcrevi aqui, mas que também consta no artigo 13º, que fala do registro de operações. E ela significa o quê? Que vocês devem considerar a dinâmica da atividade dos senhores e, dentro dessa dinâmica, determinadas informações, elas não são necessárias para constar no cadastro. Vocês não têm que atravancar a atividade de vocês, criar condicionantes inexistentes, com a ideia de dar completude aos cadastros. Vocês têm essa possibilidade de não colocar todos os dados previstos no artigo 9º e no artigo 13º, nessas situações em que esse dispositivo contempla, ou seja, sempre que possível, desde que compatível com o ato praticado na serventia. E a análise do artigo 13º e do artigo 9º, ele revela alguns dados que não constam ordinariamente já nos cadastros que os senhores tinham anteriormente, que é a data de nascimento, celular, e-mail, a condição de pessoa politicamente exposta, de beneficiário final e de meio de pagamento. Então, a questão que surge é, em que situações esses requisitos que não eram obrigatórios anteriormente, eles passaram a ser, eles devem ser inseridos
completamente pelos senhores. E a primeira abordagem que tem que ser feita aqui diz respeito à necessidade de diferenciação das atividades, porque cada atividade tem sua particularidade. Esse dispositivo foi muito discutido na ENCLA, e esse sempre que possível surgiu justamente por uma demanda de determinadas atividades nos quais era completamente incompatível obter todos esses dados. E a primeira conclusão que eu gostaria de destacar para os senhores é que, muito embora o dispositivo traga esse sempre que possível, para notários, especificamente para notários, como regra, não estou dizendo que não existem exceções, mas como regra, todos os dados previstos no artigo 9º e no artigo 13º devem ser analisados. E por que eu digo isso para vocês? Primeiro que a própria minuta que o Colégio Notarial do Brasil apresentou para o CNJ constava esses dados como obrigatórios, ou seja, eu posso concluir que isso é possível ser prestado por notários. A questão mais importante aqui é que os notários eles têm contato com o seu cliente. Então, se eles têm contato com o cliente, uma determinada operação é só eles questionar ao cliente, por conta do princípio da imediação. Mas o que faz também a conclusão de que todos esses dados são obrigatórios para os notários. E é um dispositivo que até agora tem chamado um pouco menos atenção. Mas se nós formos olhar as informações que devem constar no cadastro único de clientes do notariado, que está previsto no artigo 30 do provimento, ele não faz nenhuma ressalva deste sempre que possível, desde compatível com o ato praticado na serventia. Ele diz expressamente que as informações previstas no artigo 9º devem constar no cadastro único de clientes. E, além disso, senhores, o artigo 9º, ele traz unicamente a obrigação de fazer esse cadastro de clientes para atos protocolares. O artigo 30, não, ele inclui também o cadastro de fichas abertas. Ou seja, senhores, quando existir o cadastro único de clientes do notariado, que também existe na previsão do provimento 100, que eu já falo, mas essa obrigação também vai valer para o cadastro de firmas abertas. Vocês vão ter que preencher o artigo 9º, o cadastro de clientes, também com o cadastro de fichas abertas, tá? E aqui eu gostaria ainda de ressaltar para notários essa questão do provimento 100. O provimento 100, que é o que trata do e-notariado, então, que foi editado semana passada, inclusive eu já incluí, ainda bem que foi semana passada, que deu tempo para incluir os comentários no livro, mas ele, além daqueles condicionantes, daqueles dados, daquelas informações previstas no artigo 9º, que trata do cadastro de clientes, ele foi além. Ele, ao estabelecer o cadastro nacional de clientes, ele incluiu novos elementos do artigo 9º no que diz respeito a notários. Ele incluiu, e eu destaquei em amarelo aqui, filiação, tá? Cidade, a qual eu confesso para os senhores que eu não sei do que se refere, porque já tem naturalidade, já tem endereço, então, mas enfim, tem cidade aqui, tem data da emissão do documento de identificação, data da ficha, número da ficha e imagem da ficha de assinatura. Esses são os elementos novos do artigo 9º que foram inseridos por conta da edição do provimento 100 de 2020, da semana passada. Ok, senhores? Mas essa regra, então, de que todos esses dados devem fazer parte do cadastro para notários, ela não vale para outras atividades, tá? As outras atividades, sim, essa frase, sempre que é possível, desde compatível com o ato a ser praticado na serventia, vale. E, primeiro, vamos por partes aqui. Tabelionato de protesto. Tabelionato de protesto tem previsão específica que diz que os seus titulares podem se restringir
a análise com base nas informações que constam no título e aquelas que o apresentante repassar, que eles não precisam buscar outras informações. Isso justamente por conta das peculiaridades do tabelionato de protesto, no qual existe uma dinâmica necessária para as relações comerciais, no qual não se pode atravancar esses atos sob a ideia de cumprir requisitos para uma atividade que vai de carona, uma atividade que é acessória, que é o combate à lavagem de capitais. Ok? Mas, e no registro de imóveis e no registro de títulos e documentos de pessoas jurídicas? Qual é a orientação que se tem para fazer sempre que surgir determinadas informações que não constem no título, mas que devem ser preenchidos por registradores, e aqui falo especificamente de registradores, no seu cadastro. Por exemplo, não vem a questão de se é ou não pessoa politicamente exposta, não vem o meio de pagamento, não vem o beneficiário final. Quais são as orientações que tem a se fazer? Primeiro, esse sempre que possível, desde que compatível com o ato a ser praticado na serventia, ele dá uma percepção da necessidade de preservação da dinâmica da atividade. Eu não posso criar novos requisitos, criar novos mecanismos que sejam diferentes daqueles que vinham sendo realizados ordinariamente. Tá? Eu não posso afetar a atividade de uma forma demasiada. Essa é a primeira questão. Segundo, e é uma questão que ficou muito clara com a edição do Provimento 90, que modificou a redação do artigo 88, é que não se criou, com base no artigo 9º, no artigo 13º, novos requisitos no título. Tá? E por que eu digo isso? E eu vou entrar no entender depois, mas é o seguinte, até que ponto um título que não venha meio de pagamento pode ser devolvido para que se complete isso? Não pode, não é requisito novo no título. Então, isso tem que ser considerado. Tá? É melhor não, é melhor que fique sem o dado no cadastro do que o título seja devolvido por uma exigência que é meramente uma exigência cadastral do Provimento 88. Tá? Outra questão que deve ser muito valorizada é a questão das consultas. Eu falo muito mais nas consultas automatizadas nos cadastros existentes. Por exemplo, já existe a possibilidade de se integrar o indicador pessoal com lista de pessoas politicamente expostas de forma automática. Já existem empresas que fazem isso. Tá? Então, com a mera colocação do nome de CPF da pessoa, há um batimento nessas listas cadastrais para ver se a pessoa é politicamente exposta ou não. Isso é uma forma que gera muito pouco ônus no sistema de funcionamento da atividade. Mas a questão que eu queria falar mais é a questão de formulários para os atos. Assim, até que ponto é legítimo que, dentro da dinâmica de um registro, eu falo mais um pouco do registro de imóveis, no qual eu tenho um pouco mais de propriedade, dado a ser a atividade que minha esposa desempenha, que eu tenho um conhecimento maior, mas assim, dentro da dinâmica, quando se quer fazer um registro, a pessoa e o apresentante, que não sabe nada a respeito da operação, ele simplesmente vai no local e entrega o título, protocola o título, ele não tem que preencher nenhum formulário para fazer isso. Então, até que ponto é legítimo criar um formulário para se fazer esse registro? E eu acredito que dentro da dinâmica do registro de imóveis isso não seja compatível. Agora, compatível é se adaptar os formulários já existentes. E de que formulários eu falo? Formulário da averbação, por exemplo. A averbação, existe a necessidade de solicitação dessa averbação, e como os senhores sabem, muitas das averbações, dos registros, são acompanhados de solicitação de averbação. Então, um procedimento que deve ser feito é a adaptação desses formulários de averbação para que esses novos elementos que devem constar
nos cadastros sejam solicitados dentro do formulário de averbação. Agora, senhores, o formulário que eu acho mais importante constar isso, e que para mim foi um pouco decepcionante ver que não tinha sido adaptado, é o formulário da Central Nacional do Registro. Nós estamos na época da Covid-19, que todo mundo está em quarentena, que se usa muito a Central Nacional de Registros de Imóveis, mas que se nós entrarmos no formulário dentro da Central de Registros Imóveis, até então, eu olhei isso tem 10 dias, não existe nenhuma nenhum questionamento de questões provenientes do provimento 88 e que auxiliariam muito a atividade do registrador. Por que não se pode, dentro desse formulário, questionar se a pessoa é pessoa politicamente exposta ou não? É um procedimento muito fácil que vai auxiliar a atividade do registrador de imóveis ao analisar aquela operação, ok? E essa parte dos cadastros, eu queria finalizar com uma orientação, tá? Como a gente viu, todos os dados, eles são obrigatórios para os notários, tá? E os notários, eles têm que ter a percepção de que esse é um sistema que ele tem que funcionar da melhor forma. Eu tenho certeza que eles têm a percepção. Por quê? Porque existe a necessidade que eles adaptem suas escrituras públicas para que requisitos cadastrais, os quais eles não têm obrigatoriedade de colocar na escritura pública, mas que vão facilitar a vida do registrador e melhor do que facilitar a vida do registrador, vão qualificar a informação que é prestada para a unidade de inteligência financeira. Então, se inserir numa escritura pública o meio e a forma de pagamento, já se facilita muito essa troca de informações. E uma sugestão que eu queria divulgar bastante é colocar na escritura pública a condição de pessoa politicamente exposta. É uma condição que não diz respeito à intimidade da pessoa, não tem por que não estar numa escritura pública isso. Eu sei que não é um requisito do título, mas facilita muito o passo seguinte. Não é questão que diz respeito à intimidade, tanto que diz respeito basicamente a funções públicas que a pessoa ou parente dessa pessoa desempenhou. Então, acredito que seja muito bom se começarem a incluir dentro das escrituras públicas a questão do meio e da forma de pagamento e também da condição ou não de pessoa politicamente exposta por parte dos clientes. Ok? E, por fim, senhores, o último tema que eu destaquei para tratar com os senhores é o capítulo 3º do provimento, que diz respeito à política de prevenção. E eu vou ser bem rápido aqui, porque eu só gostaria de exaltar essa previsão do provimento 88, porque até a política de prevenção basicamente diz respeito a deveres de compliance, deveres os quais muitos deles vocês já cumpriam por normas inerentes à própria atividade. Agora, o provimento 88, ele traz, basicamente, deveres de compliance relacionados a controle interno, mitigação de risco, formação e treinamento pessoal. E por que ele é extremamente importante nesse sentido? Porque questões que até então os senhores vinham fazendo para obter certificações, a ISO 37001, ou premiações do PQTA ou do Proética, passaram a ser obrigatórias. Ou seja, absolutamente todos os notários e registradores vão ter que ter políticas de controle interno, formações, treinamento pessoal dentro da sua serventia, não restritos à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, em virtude da edição do provimento 88. E um passo além a respeito disso.
é uma obrigação de fiscalização dessas questões por parte das corregedorias locais. O que até então era facultativo, essa preocupação passou por conta do provimento 88 e não restrito às questões envolvendo a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, a ser obrigatório a todos os senhores. Enfim, eram esses os pontos que eu havia destacado para a abordagem dos senhores, e eu me coloco à disposição para eventuais questionamentos que tenham surgido da minha exposição. Perfeito. Doutor Rafael, nós temos uma pergunta aqui da Ana Paula Mota da Silva. Ela pergunta o seguinte: e se os notários e registradores não informarem na escritura esses requisitos do artigo 9º, os registradores devem emitir nota devolutiva? O artigo 40 só isenta os casos em data anterior ao provimento 88. Não. Nota devolutiva não cabe em hipótese alguma para questões relacionadas ao provimento 88. O provimento 88, ele não cria requisitos do título, tá? Inclusive, esse dispositivo, eu acredito que seja o artigo 42, ele tinha essa isenção, digamos assim, para os títulos formados antes do provimento, ele tinha essa redação antes da edição do provimento 90. Depois da edição do provimento 90, que deu nova redação a esse artigo, ficou claro que eu não me lembro especificamente o dispositivo, mas que a partir da interpretação dele, não se criam requisitos do título a partir do provimento 88, e por conta disso não há que se fazer nota devolutiva. Perfeito. Nós temos outra pergunta de Maísa. Em complemento à questão da Ana Paula, na escritura posterior a 3/2, se ainda constar moeda corrente nesse país, qual a sugestão? Perguntar à parte se nem sempre ela comparece na serventia. A orientação do IRIB, que eu mostrei para os senhores, é restrita até dia 3 de fevereiro. Que se for anterior moeda corrente nacional, não seria moeda em espécie e não deveria comunicar. Tá? Essa é a orientação do IRIB. Eu penso mais, eu acho que mesmo hoje em dia, demora até que se divulgue muito isso. Eu acho que notários continuam ainda utilizando essa expressão de forma a não efetivamente significar que aquele pagamento foi feito em espécie. Eu acredito que não há necessidade de comunicação. Eu não realizaria comunicação se viesse numa escritura pública, se eu fosse registrador e viesse numa escritura pública agora, dizendo pagos em moeda corrente nacional. Perfeito. Temos outra pergunta de Kênia Alves. O cadastro do cliente pode ser feito dentro do sistema interno do cartório ou deve ser feito à parte? Não, dá para usar os sistemas internos que já tem. Por exemplo, o cadastro de cliente do registro de imóveis pode ser o mesmo que o indicador pessoal, que só agrega algumas informações que não existem no indicador pessoal. O registro de operações, que é do artigo 13º, também dá para utilizar os mesmos cadastros que já eram utilizados. Só o que tem que cuidar é quando existem alguns elementos novos que não eram exigidos anteriormente e que, então, deve-se adaptar esses cadastros que até então eram utilizados para que constem essas exigências do provimento 88. Mas existe, sim, não há por que duplicar isso. O que importa aqui é que esses cadastros eles estão criados para que vocês consigam analisar a operação de uma forma completa, primeira questão, e para que, no futuro, se nós quisermos, eu digo persecutores, nós precisarmos dessas informações para uma investigação propriamente dita, a gente consiga ir atrás de quem realizou a operação. Então, dá sim, sem dúvida alguma, para usar os mesmos cadastros já existentes na serventia. Perfeito.
Temos mais uma questão de Ismael. Ele pergunta o seguinte: em contratos de financiamento no âmbito do sistema financeiro da habitação, dos quais não é possível saber a origem dos recursos próprios usados no negócio jurídico, comunicar ou não? Eu devolvi uma pergunta. Nos negócios, em geral, vocês sabem a origem do dinheiro que está sendo realizado no negócio? Não. Isso é algo que determina uma comunicação? Não, vocês não têm o dever de rastrear isso. Então, não há por que ser diferente quando se está diante de um contrato feito pelo Sistema Financeiro Nacional, no qual existe a necessidade de haver, existe a expressão utilização de recursos próprios ali. Isso, outra questão que vem se levantando, isso não quer dizer de forma alguma que é recursos em espécie também. Perfeito. Temos mais uma pergunta da Ana Paula. Ela pergunta o seguinte: a CEF, Caixa Econômica Federal, como vendedora, precisa ser informado o beneficiário final ou esse requisito só são para PJs privadas? Essa questão ela é bem importante falar, eu até tinha destacado para evoluir um pouco na análise de beneficiários finais para os senhores, mas acabei não fazendo. Mas, assim, a instrução normativa da Receita, que trata de beneficiários finais, que é aquela que o provimento 88 remete, ela, em seus dispositivos, novamente vou fazer uma propaganda, e isso está muito bem abordado no meu livro, mas ela também, ela diz uma série de entidades, por exemplo, sociedades anônimas, nas quais não há necessidade de se indicar o beneficiário final. Então, em primeiro lugar, uma série de entidades, de empresas, é um quantitativo muito amplo, infelizmente eu não destaquei o dispositivo para falar para os senhores, mas muito amplo de entidades dos quais não há que se identificar o beneficiário final. E nessa mesma norma da Receita Federal, ela tem uma orientação que consta não na norma, no anexo da norma, que diz o que fazer no caso de não ser, embora a empresa seja obrigada a ter beneficiário final, é possível que não se identifique beneficiário final. Então, a própria Receita considera, na sua regulamentação, a possibilidade de inexistência de um beneficiário final. Então, a orientação que se dá para ter na questão do beneficiário final é consultar os cadastros, vai existir logo cadastro das atividades dos senhores a respeito dos beneficiários finais, consultar os cadastros, se não conseguir identificar nos cadastros que ainda não tem, consultar os contratos, normalmente é fácil essa identificação. Agora, se não conseguir obter, a diligência que tem que ser feita significa... não tem que ir às últimas consequências para identificar esse beneficiário final. A diligência é simplesmente não conseguiu identificar o beneficiário final, analise a operação com mais calma, porque a não identificação do beneficiário final é um motivo de preocupação dos senhores. Deixa eu verificar se temos mais alguma questão, só um minuto. Temos sim. Mais uma pergunta de Cledenísia. Ela pergunta o seguinte: compra e venda com alienação fiduciante, envolvendo a construtora como credora. Devemos entender como negócio entre particulares? Esse dispositivo que trata de negócios, depende da interpretação que se dá, porque assim, esse dispositivo, ele está na parte de comunicações de operações suspeitas, tá? Deve haver uma suspeição. Se na região onde está se realizando esse ato, essa operação, é comum que construtoras façam, não vejo por que tenha que ser considerado, porque talvez seja comum que construtoras façam, por que comunicar? Agora, é importante, eu acho que é importante que se analise para saber se naquela determinada localidade é comum que construtoras façam ou não, ou se é um ato que não é comum, que é atípico. Essa é a questão que está por trás do dispositivo.
Ótimo. Temos mais duas perguntas. A primeira é de Cartório Vespasiano. Ele pergunta o seguinte: caro Dr. Rafael, parabéns. Sobre as tentativas de registro que eventualmente não são registrados, devem ser comunicadas sempre ou podemos mitigar essa interpretação? A proposta de operação, eu acredito que eu não entendi bem a pergunta, mas eu acho que talvez diz respeito a quando a pessoa tenta o registro e não consegue, por conta de determinados requisitos que ela não cumpriu, ou seja, haverá possibilidade de comunicação por conta de uma proposta de operação e não pela operação propriamente dita. Eu acredito que seja esse o questionamento. A análise da proposta de operação, ela é como uma análise de operação, só que, infelizmente, vai ter menos informação ali para analisar, porque o ato não foi finalizado. Mas a proposta de operação, ela não demanda uma comunicação porque o ato não foi finalizado. Aliás, vai ser muito difícil ter uma completude da operação para se poder realizar uma operação com base unicamente numa proposta de operação. Enfim, a resposta que eu queria dar disso é a proposta de operação ela deve ser analisada como se uma operação fosse, não necessita, obviamente, de ter uma comunicação, só que com menos elementos, porque o ato não foi finalizado, ou seja, menos informações estão disponíveis. Perfeito, só um minuto, verificar se temos mais alguma questão. Cartório Vespasiano respondeu que é isso mesmo, a questão da proposta de operação. Perfeito. Pessoal, se tiver mais alguma questão que não foi levantada, podemos dar mais alguns segundos para o pessoal que quiser fazer as respostas, as perguntas, né? Caso não, a gente já inicia a finalização desse webinar. Perfeito. Tenho mais uma questão aqui, doutor Rafael, que diz o seguinte: as penas, elas são compatíveis com a atividade? A suspensão não deve ser limitada conforme a lei número 8.935? Essa questão é muito boa. Essa questão eu abordei bastante também no livro. Eu estou abrindo o provimento aqui só para ir lá na verdade é na lei, mas eu vou abrir que é mais fácil para comentar, tá? Existe sim um grande problema no que tange às penas por infração às obrigações por parte de colaboradores, tá? Deixa eu encontrar. Vamos lá. E agora eu estou abrindo aqui o artigo 12 da lei de lavagem de capitais, a lei 9.603 de 98, tá? O artigo 12, ele traz as penas possíveis, traz a advertência, que é uma pena muito similar a que vocês já têm, que é, eu não me lembro qual a pena que está prevista na 8935, tá? Traz a multa, que também está prevista na 8935, daí ela traz, assim, inabilitação temporária, que poderia ser interpretado, que é o inciso 3º, como uma suspensão, mas vejam que esse dispositivo, ele diz respeito, ele fala assim, inabilitação temporária por até 10 anos, o que para mim é completamente incompatível para os senhores, que até 10 anos é cassação da outorga dos senhores, mas assim, ele diz respeito ao cargo de administrador das pessoas jurídicas. E como nós bem sabemos, vocês não são administradores de pessoas jurídicas nenhuma, vocês são titulares de uma atividade que é exercida em nome próprio, como pessoas físicas, embora isso às vezes não é muito bem compreendido. Então, esse inciso 3º previsto no artigo 12, para mim, não é aplicável, tá? E eu li recentemente um artigo do Dr. Hércules Benício também, que é no livro que saiu recentemente sobre o protesto de títulos, e ele chega à mesma conclusão, até por conta da reserva, questão de legalidade, se fala em administrador, não pode ser aplicado para pessoa física diretamente. Se fala em pessoa jurídica, não pode ser aplicado para pessoa física. Mas a suspensão, ela está prevista no inciso 4º, que fala o seguinte,
cassação ou suspensão da autorização do exercício de atividade, operação ou funcionamento. Tá, cassação é possível, porque tem previsão também na 8935. Agora, a suspensão, não diz o prazo aqui, tá? E não pode ser uma suspensão indefinida por conta da reserva legal. Então, a minha conclusão que eu expus no livro foi que justamente, se está prevista a suspensão e não existe prazo final, e a gente está diante de direito punitivo aqui, não existe pena sem previsão estrita na norma. Então, tem que se aplicar o limite previsto no 8935, que é o limite de 120 dias, tá? Só que vai haver também uma dificuldade de aplicação da suspensão, porque se vocês analisarem os dispositivos que seguem, no próprio artigo 12 da 9.613, ele fala cada situação na qual ela deve ser aplicada, a multa em tal situação, a advertência em tal situação, e para a suspensão não existe previsão de quando ela deve ser aplicada. Por quê? Porque a suspensão ela foi criada com a reforma da lei anti-lavagem pela lei 12.683 de 2012. E eles reformaram esse inciso, mas não criaram um inciso que diga em quais casos a suspensão deve ser aplicada, e essa vai ser outra dificuldade na interpretação da norma. Agora, eu acho plenamente válido, sim, a possibilidade de suspensão, desde que seja dentro do limite seguido da 8935, ou seja, o limite de 120 dias, ok? Perfeito. A gente já teve algumas perguntas aqui respondidas pela própria doutora no chat também, enquanto estávamos acompanhando. Pessoal, eu agradeço muito. Vamos iniciar agora a finalização desse webinar, tá? Eu agradeço muitíssimo mesmo a participação do doutor Rafael aqui nesse webinar, para a gente, porque com toda a sua presteza e toda a sua disponibilidade conosco aqui da VHL Sistemas e com todos que estão participando, né? Estamos realmente, como falamos, fechando esse ciclo de webinar com chave de ouro, tá? Antes de finalizar, nós vamos dar alguns segundos por conta do delay da transmissão, tá? Então, são alguns segundinhos. Então, doutor Rafael, se quiser deixar suas últimas palavras aqui para o pessoal. Só agradecer novamente a oportunidade. Para mim é muito bom poder falar desse tema e poder modestamente contribuir com o aprimoramento da participação de tão relevantes atores. Perfeito. Mais uma vez, doutor Rafael, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade conosco, ok? Eu agradeço a todos que acompanharam todos os capítulos desse webinar até aqui. Nosso muito obrigada. Fiquem de olho que logo vão receber o certificado da construção realmente do nosso Mihonir, do martelo de Thor. E ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal, em próximos projetos. Obrigado. Obrigada.